Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra hoje que Deus colocou no meu coração e que essa palavra nos faça pensar que tipo de pessoas nós temos sido e exercido para com o nosso próximo. Eu te convido a abrir a Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, aonde Paulo vai descrever com as suas próprias palavras o momento a qual, quando ele chega na Macedônia, e Deus coloca no caminho de Paulo um certo homem chamado Tito, e que através das suas qualidades fizeram um bem para a alma do apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5 vai descrever assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Paulo aqui descreve as qualidades que Tito exerceu para o bem da alma dele. Eu te convido a ir comigo no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Paulo vai dizer que ele chega numa cidade chamada Troade. E quando ele chega nessa cidade, ele não encontra ali o seu amigo Tito. E ele diz que por causa da ausência de Tito, o seu espírito ficou atribulado. A Bíblia não relata por quanto tempo Paulo fica nessa cidade. Mas a Bíblia relata que por causa dessa ausência de Tito, Paulo toma uma decisão. Paulo se despede daquela cidade e ele parte para a Macedônia. E quando Paulo chega na Macedônia, que é justamente o texto que a gente leu, a Bíblia vai descrever que Paulo, ele diz na sua carta que ele não teve repouso algum em sua alma. Paulo está dizendo ali que estava cansado. Paulo está dizendo ali que ele não teve repouso. E muito mais do que isso, Paulo também descreve que em tudo ele foi atribulado. Combates por fora e temores por dentro. Só que Paulo continua, mas Deus que consola os abatidos. Paulo está dizendo que Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Paulo está descrevendo aqui que apesar das dificuldades, ele crê que Deus consola os abatidos. E a gente precisa entender que Deus, na sua soberania, na sua excelência, Deus tem as suas maneiras de consolar o seu povo. Deus pode consolar o seu povo através da sua palavra. Porque ele mesmo diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Deus pode nos consolar através de um louvor, porque o salmista vai dizer no Salmo 122 que Deus habita nos meios dos louvores. Deus pode nos consolar através do Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só, eu mandarei o Consolador. Então Deus tem as suas maneiras de consolar o seu povo. E nessa passagem a gente entende que Deus consolou Paulo através da vida de alguém, através da vida de um irmão. Paulo está dizendo aqui que a presença de Tito o fez se sentir confortável. E aqui eu quero analisar com você que tipos de qualidade Tito tinha para fazer a diferença na vida do apóstolo Paulo. E que essas qualidades nós possamos nos analisar para saber se nós estamos exercendo no nosso dia a dia. E se nós não estamos exercendo, que a gente possa aprender e exercer, para que Deus venha através de nós abençoar a vida do nosso próximo. E a primeira qualidade que eu vejo aqui, que Paulo descreve, está no versículo de número 6, que ele diz: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda
de Tito. Que tipo de homem é esse, chamado Tito, que Paulo diz que só a sua presença o consolou? A primeira qualidade de Tito é que a sua presença fez com que o apóstolo Paulo se sentisse confortado. Eu quero que eu e você analise que tipo de pessoas nós somos. Será que a nossa presença traz bem à alma de alguém? Será que a nossa presença, as pessoas se sentem confortáveis com isso? Existem pessoas que quando chegam no seu trabalho, as pessoas não têm prazer em ficar próximo dele, porque ele não traz paz. Existem pessoas que quando chegam em casa, a esposa e os filhos se espantam, porque ele não consegue trazer paz. E a pergunta que eu faço para mim e para você, se a gente tem algum amigo assim, que quando ele chega, ele não precisa nem abrir a boca, só a presença dele nos faz se sentir melhor. Eu já fui em casa de pessoas que a gente consegue ver uma atmosfera boa, a gente consegue ver um ambiente tranquilo, a gente consegue ver um ambiente de paz. E a outra pergunta que eu faço é para mim e para você. A gente é assim com alguém? A gente consegue desenvolver essa paz, essa atmosfera agradável com a vida do outro? Ou ao invés da gente levar paz, a gente leva discórdia? Eu entendo que Tito entendeu o mandamento de Deus, onde o Senhor falou que nós precisamos ser o sal da terra. E qual é a função do sal? A função do sal é dar sabor. E nós estamos aqui para dar sabor à vida de alguém. Nós estamos aqui para fazer esse alguém melhor. Tito entendeu que ele precisava ser luz do mundo. E qual é a função da luz? É clarear na escuridão. Eu e você fomos chamados para sermos diferentes. As pessoas precisam ter paz com a gente. As pessoas precisam olhar para nós e ver essa luz, e ver esse sal, e ver esse aroma suave de Cristo em nós. Então a primeira qualidade de Tito é só a sua presença. Ele não precisou falar nada, nem fazer nada. Paulo diz, Deus nos confortou com a presença de Tito. A segunda qualidade que Paulo descreve do seu amigo Tito está no versículo de número 7, que diz, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com quem foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que eu muito me regozijei. Preste atenção. Antes Paulo cansado, abatido. Antes Paulo atribulado. Combates por fora e temores por dentro. Aí ele diz que Deus o consolou com a presença de Tito. E agora ele informa e afirma dizendo, não somente com a sua presença. E aqui o que me chama a atenção é que Paulo diz que o zelo de Tito por ele fez ele se alegrar. Veja que qualidade que esse homem tem. Ele tinha zelo pelo apóstolo Paulo e agora Paulo se alegra por este zelo. E levando ao dicionário, essa palavra zelo, ela tem vários significados. Mas eu quero destacar 3. Zelo significa cuidado. Paulo está dizendo, Tito é um homem que tem cuidado de mim. Eu te pergunto, você tem cuidado de quem? Você tem sido zeloso com quem? Nesse tempo de isolamento, as pessoas precisam ser cuidadas. As pessoas precisam ver que nós temos cuidados por eles. Essa palavra zelo significa atenção, dar atenção a alguém. Paulo está dizendo, Tito é zeloso comigo, porque ele é uma pessoa que me dá atenção. Você tem sido atencioso com quem? Você tem sido prestativo com quem? E aqui eu me pergunto, que tipo de atenção a gente tem dado com o nosso próximo? Tem pessoas que precisam da sua atenção.
Tem pessoas que precisam de uma ligação sua. Tem pessoas que precisam apenas ouvir a tua voz, perguntando para elas se está tudo bem. Talvez você me diga, mas eu não necessito disso. Você não necessita, mas o teu próximo sim. Um bom dia muda o dia de alguém. Uma paz modifica o dia de alguém. O nosso grande problema é pensar que as pessoas são igual a nós. Eu não preciso disso. Nós não precisamos disso. A gente fala isso. Você não precisa, mas o teu próximo sim precisa. Eu me lembro de um dia que eu estava no trabalho e o meu celular eu tinha deixado na mesa. E quando eu voltei, eu vi uma ligação perdida. E essa ligação era de um homem a qual eu estava discipulando. Logo me veio à cabeça uma preocupação, que foi que aconteceu. Eu retornei a ligação para esse irmão. E quando ele atendeu, ele disse: só estou te ligando para perguntar se está tudo bem com você. Só estou te ligando para lhe dar um bom dia, que Deus te abençoe. Aquilo ali para mim foi algo tremendo. Porque eu ouvi isso de alguém. Alguém está preocupado com você, alguém está dando atenção a você, e isso traz um bem para a nossa alma, porque nos dias que a gente vive hoje, a pressão está em cima da gente. Nos dias que a gente vive hoje, nós somos pressionados a produzir, nós somos pressionados a fazer, e quando a gente recebe uma ligação de alguém que está preocupado com a gente, de alguém que nos abençoa a gente, isso modifica a nossa alma, isso traz alegria para a nossa alma. Por isso que eu entendo que Paulo diz: pelo zelo de Tito, isso me alegrou, porque isso traz alegria para o coração de qualquer pessoa. Essa palavra zelo significa cuidado, atenção. E Paulo ele continua descrevendo as qualidades de Tito. E aqui eu quero chamar a atenção para abrir aqui uma observação, que assim como Paulo estava vivendo em dias difíceis, em dias onde ele falava que a sua carne não tinha repouso algum, que antes em tudo ele foi atribulado, existem pessoas no nosso meio, na nossa volta, que estão usando essas mesmas palavras do apóstolo. Eu não tenho encontrado paz. A minha vida está atribulada. A minha vida não tem repouso algum. E essa pessoa está precisando apenas de uma palavra sua. Essa pessoa está precisando apenas de uma ligação sua. Essa pessoa está precisando apenas que você dê atenção para ela, para que possa aliviar a sua carga. A terceira qualidade que Paulo descreve de Tito está no versículo de número 13, onde ele diz: por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Paulo está dizendo aqui que nós conseguimos nos alegrar. Quando ele fala nós, é porque Paulo estava acompanhado. Ele diz: nós conseguimos nos alegrar pela alegria de Tito. Ou seja, a terceira qualidade de Tito é que a alegria de Tito, ela despertava alegria nos outros. Tito, com sua alegria, ele conseguia que aquelas pessoas que estavam à sua volta fossem alegres também. Eu te faço uma pergunta. Você tem feito o que para as pessoas se alegrar? O que a gente tem produzido para levar alegria para essas pessoas? E aqui eu não estou dizendo que você precisa ser igual um palhaço para fazer as pessoas rirem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós precisamos levar alegria para um país que vive todos os dias anunciando mortes, anunciando dor, anunciando tristeza. E Deus nos levantou no meio dessa geração para levar para este povo que nós somos alegres porque nós servimos a Ele. A nossa alegria não deve ser baseada porque nós estamos empregados. A nossa alegria não deve ser baseada porque passamos num concurso público. A nossa alegria não pode ser baseada em coisas externas,
Sim, essas coisas externas, ela faz bem para nossa alma, somos gratos por isso, mas nós precisamos entender que a verdadeira alegria está em servir ao Senhor. Que independente dessas coisas, nós iremos sim conseguir ser pessoas alegres. Porque Paulo, ele diz nas suas cartas aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outras vezes vos digo, alegrai-vos. Isso é um mandamento de Deus. Isso é uma ordem de Deus. Nós precisamos nos alegrar. E essa alegria trazer uma paz. E essa alegria fazer que o nosso próximo se sinta alegre também. E lá no capítulo 8, Paulo vai dizer outra qualidade de Tito. Capítulo 8, versículo de número 23, ele diz: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Aqui Paulo descreve duas qualidades de Tito. Primeiro, Tito é o meu companheiro. E essa palavra companheiro, ela significa envolvimento com a vida de alguém. E quando eu li isso, Deus falou fortemente ao meu companheiro, meu coração. Deus me fez uma pergunta: você tem sido companheiro de quem? Eu vou muito mais profundo a te perguntar: você tem sido companheiro de quem? Será que a sua esposa ou seu esposo pode olhar para você e dizer: ele é o meu companheiro? Ela pode dizer para você: ele é o meu companheiro? Ou ele dizer para você: ela é minha companheira? Porque a palavra companheiro significa envolvimento. Isso quer dizer que nós precisamos conhecer um ao outro. Paulo está dizendo que Tito é meu companheiro porque ele conhece a minha vida. Vivemos em tempos onde essa palavra companheirismo desapareceu do nosso meio. Se fala muito, mas na prática não existe. Não existe companheirismo dentro de casa. Tem esposo que não sabe nem o aniversário da esposa, e a esposa não sabe o aniversário do seu esposo. Isso não é companheirismo. Não tem diálogo. Acabou-se isso dentro dos lares. Eu queria que você se analisasse: eu tenho sido companheiro da minha esposa? Eu queria que você se questionasse. Tem pais que não podem dizer que é companheiro dos seus filhos, porque não existe diálogo, não existe companheirismo. Tem pai que não sabe a data do aniversário do seu filho. Tem pai que não sabe o nome completo do filho. E aonde está o companheirismo nisso? Tem faltado esse tipo de qualidades na nossa vida. A gente perdeu essas qualidades. O tempo passou e junto com o tempo a gente vai perdendo essas coisas que são essenciais para a vida. E Paulo está dizendo: Tito me ajudou porque ele é o meu companheiro. Ele me conhece. Paulo também vai dizer que Tito, ele é o seu cooperador. Em outras traduções, diz que Tito, ele é o meu colaborador. E quando a gente fala essa palavra, eu me lembro das empresas. Algumas empresas ainda adotam chamar o funcionário de empregado. Outros já chamam de colaborador, porque entende que ele é uma peça fundamental para o crescimento da empresa. Paulo aqui está valorizando Tito, dizendo: ele é meu colaborador nas minhas lutas. Ele é meu colaborador aqui nas minhas missões, nas minhas viagens, nos meus ensinos. E Deus quer que a gente seja assim, colaborador com as pessoas, ajudar o outro a crescer, ajudar o outro a desenvolver, ajudar o outro a chegar na sua visão e na sua missão, porque isso é bom. Paulo entendeu o que muitos de nós ainda não entendeu hoje. Que sozinho ele não conseguia chegar a lugar nenhum. Nas suas cartas ele sempre fala de Epáfras, Epafrodito, Onesíforo, Priscila, Timóteo e os demais.
É porque Paulo sabe que nós precisamos um dos outros. E o que Deus quer de mim e de você é que a gente consiga exercer essas qualidades com a vida do nosso próximo. Deus falou lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Possível é, mas nunca será bom. Seja um título na vida de alguém. Traga segurança para a vida de alguém. Console alguém. Seja sal da terra na vida de alguém. Seja luz na vida de alguém. Leve alegria para a vida de alguém. Porque isso é bom e isso é agradável. E Deus, Ele vai nos abençoar se a gente quer isso para as nossas vidas. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.